Hoje o papo vai ser quente. Vamos falar de energia sexual. Vamos falar de orgasmos, tipos de orgasmos e muitas outras cositas. É isso aí, no ritmo. Aí. Boa noite, meu querido. Boa noite. Que delícia! Uma noite de lua cheia, maravilhosa. E hoje é o Dia das Mães. É isso E aí, quem está nos assistindo, quem está chegando agora, fala, mas o que tem a ver o orgasmo com mãe, né? Prazer com mãe, né? Exatamente. Sabe o Olha que eu interessante. que eu ia postar? Que se não houvesse um orgasmo, eu não existia. Se não houvesse uma transa, né? Nem sempre é com orgasmo, né? Mas Sim, mas transa, pelo menos do homem teve que ter tido. sim, Do homem é exatamente. garantido, da mulher nem sempre. E é isso que nós vamos falar hoje. Como aumentar a chance de uma mulher sentir prazer. Mas assim, é bonito isso, que o ser humano existe e começa a existir porque duas pessoas buscaram prazer. Olha que sacada. Levei tanto tempo. A gente não imagina, né? O pai e a mãe transando, né? Essa é uma questão, né? A gente não consegue Essa é imaginar a isso. maior crença, né? É uma crença que a gente tem que encaminhar para a luz logo, porque a gente acha que a mãe é uma santa, né? Que o pai também não. A gente tem vergonha de perguntar, por exemplo, mamãe, se tem prazer, né? Se tinha orgasmo. São os grandes segredos, né, Adailton? Grandes segredos. Se a mãe desfrutava, gostava, se o pai também, enfim. E são segredos deles. Nós não podemos adentrar nisso. Sim. Eu já vou deixar claro, nenhum filho ou filha deve perguntar, e aí, mãe, como é que era, né? Isso é da economia deles e é até mal a gente saber. O que acontece é o contrário. É que algumas mães contam espontaneamente para a filha, né, não sei o quê, e começa a contar segredos do casal. E isso, Isso não é numa legal. cabeça de uma menina, às vezes Sim. adolescente, de uma filha, como é que fica? Puta, né? Ah, seu pai me traiu, ou seu pai, ou eu não gosto, fazia por obrigação. E, uau, começa a criar dentro da cabeça da filha um negócio. Detesto sexo, né? Para os filhos. Fazer a Imagina. obrigação. A mulher tem que fazer a obrigação, cumprir a obrigação de mulher. Ok? Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho assim, eu adorei quando você escolheu esse tema no Dia das Mães, né? Porque muitas somos mães e muitas precisamos entender que assim, não é porque a gente é mãe que o tesão acabou, né? Que o libido morreu. E não sei, você com certeza, você que é ginecologista, com certeza essa é uma queixa muito grande, né? A mulher na maternidade, ela faz assim, ó, né? E eu, pelo menos, eu costumo falar para as minhas alunas que o libido, né, a energia sexual nesse momento se volta totalmente para o bebê. Então, é um tesão. Infelizmente, Adailton, você não amamentou. Olha, Mas eu é estava do muito... outro lado, viu? Minha mãe disse que eu mamava muito e com Com muito às vezes prazer. com 6 para 7, sim, com 6 para 7 quilos, meses, eu pesava mais de 10 quilos. Eu pesava que nem um bebê de quase de 2. Eu pesava acho que 11 quilos e pouco. Era um Uau! gordinho Ah, só no pecho. Acho que eu gostava do negócio, hein? sim, o filho gosta e a mãe também sente muito prazer amamentando o filho. É Opa, um para. tesão, Não, não, é não um pode. tesão Não diferente. pode, mãe, não pode sentir prazer amamentando. Onde você tirou essa ideia? Lourdes, você não tem juízo?
Cara, é muito gostoso, é um momento prazeroso. E é um prazer, é um tesão diferente. Mas é um grande prazer, né? Um Ah, prazer que imagina. E a mistura. culpa? E E a a culpa de uma mãe que sente prazer quando tá dando de mamar? Como é que fica isso? Exatamente, exatamente. Não, aí se coloca a palavrinha amor, né? Isso é amor, tá? O amor tem muito hormônio, né? Tem muita ocitocina, enfim. Gente, é uma relação, em primeiro lugar, de uma troca energética, né? Uma troca sexual muito grande. Por isso a gente fala que a nossa mãe é a nossa primeira relação sexual, né? A primeira relação sexual, o tato, né? O carinho, o tato, o aconchego, essa coisa Vamos de dizer, uma relação sensual, né? Acho que não no sim. sentido sexual de penetração, mas no Não, sentido não, de, não. de sensualidade e no sentido de amor, né? Nosso primeiro grande amor é a mãe. É a mãe. É a mãe. Quando eu digo sexual, eu me refiro a prazer. Sim. Relação prazerosa. Ah, ok, ok. Fica Né? melhor. Relação prazerosa. Então, Sim. é muito prazeroso. O toque, tocar e ser tocado, Colo da mãe, colo da mãe, receber mamar, banho. exatamente. Aquelas Tá. massagenzinhas na hora do banho. É muito prazeroso, né? É Ó. prazeroso demais. E quem teve isso, nossa, tem uma saudade depois, né? E Ah, quem nunca teve, e a gente, as crianças nem lembram, né? A gente até fez com a Alice, fazia o Chantal, aquela massagem bem gostosa. Mas uhum, que bom. Primeiramente, feliz Dia das Mães para você e para todas aquelas que estão nos assistindo e vão assistir depois. Essa live espero que fique gravada para que a gente possa tratar desses assuntos que são tão complexos. Não sei se você viu a semana passada aquela Semana Saúde da Mulher. Você chegou a ver alguma coisa, não? sensacional. É, Apaixonei, eu me encaminhei para um monte de. Ó, tem um monte de fãs agora que te segue, que te acompanha. tamo junto! Tamo junto! Você Minhas sabe que alunas dos cursos que estão acontecendo, todas, já quando que ele vem, quando que, nossa, eu vou até ele, de outras cidades, né? Que lindo. Então, e aí a gente vai encerrar isso hoje às 23 horas e 59 minutos. Vai ficar. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, já foi. Mas nos comentários, e muita gente pediu para a gente converter essa conversa aqui agora, que é uma conversa franca, aberta, direta, sem maquiagem, Sem tabu. sem tabus, sobre orgasmo. A dificuldade de mulheres atingir orgasmos foi relatada, recebi várias mensagens. Então vamos começar, né? Do começo, o que é o começo? O começo é a necessidade que todos nós temos de prazer. A gente foge da dor e vai com o prazer. É um mecanismo primitivo do animal que quer a recompensa por algo gostoso. Esse é um grande princípio da vida que nós temos. Um outro princípio que nós temos é o princípio da sobrevivência. Então, da sobrevivência da espécie, da sobrevivência. A gente quer sobreviver. Segundo, a gente quer prazer. Tem até aquela música, né? A gente quer sentir prazer mesmo. Então, essas duas coisas. Bom, sobrevivência e prazer, acabamos de falar, junta da sexualidade, da reprodução, da família, tá tudo isso. A questão é que sentir prazer, ele tem vários tipos de modalidade. O primeiro prazer que nós temos, ele é na boca. Por quê? Porque é onde existe a inervação com mielina, que te dá a percepção, isso é desenvolvimento neuropsicomotor, é neurociência. Então, o prazer, ele está a nível da boca. Bom, depois que a gente vê Freud estudando as fases do desenvolvimento neuropsicomotor, tem a ver com um processo de mielinização. E a boca, a criança, tudo põe na boca, né?
pega tudo, põe na boca, e a boca passa a ser um instrumento de descoberta do mundo e descoberta do prazer. E depois, esse processo de mielinização, com 1 ano, né, desce até a coluna torácica. Com 3 anos, chega na região da coluna lombar, o que vai fazer com que a criança controle os esfíncteres, tire a fralda. E com 5 anos, tudo isso é média, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, 5, 6 anos, chega no plexo sacral, que vai inervar a região genital, que é a famosa fase genital. Então, as formas de percepção corporal do prazer, ela vai mudando e vai evoluindo com o desenvolvimento. E depois vem, na adolescência, as glândulas que acordam e começam a produzir hormônio. A testosterona no homem e na mulher o estrógeno e a progesterona no ovário que acorda. E aí desperta a adolescente, né, de 12, 13, conforme ela desperta para uma outra forma de prazer, né? Embora, quando foi, eu falei com uma das pessoas que compartilhou, falou assim, doutor, quando eu tinha 5 anos, eu aprendi, comecei a me masturbar. Uma criancinha. E assim, eu falei, você ficava no braço do sofá. Eu falei, exatamente, ficava balançando no braço do sofá. E aí, quando me pegaram várias vezes, falaram, isso é feio, menina. E ela puxou, entrou e acabou. Que crime que a gente faz com nossas filhas que estão descobrindo a forma de prazer, ligando prazer com algo sujo. É toda essa história que eu fiz para chegar nisso. Uma ligação que nós temos que é natural, que é animal, que é instintiva, que é a busca da satisfação com comida, com contato, com abraço, com calor, com tudo. E depois vem, não, isso não é bom. Se você engravidar, eu te mato. Se você não sei o quê. E aí, como é que fica a cabeça de uma menina que vai ser uma criança, uma menina, uma adolescente e uma jovem que recebe tudo isso? Como é que ela elabora tudo isso, Lourdes? Domesticada na sua sexualidade, né? Então, as mulheres, na verdade, o ser humano, né, de uma forma geral. Mas as que são mais atingidas são as mulheres. Mas isso aí é uma questão, assim, histórica até, né? Existe todo um sistema de crenças que vem de aproximadamente 3.500 anos, que quer dominar o ser humano, que quer controlar o ser humano. E a mulher, especificamente, ela pode ser controlada a partir da sua sexualidade. Porque quando uma mulher, por exemplo, sente prazer de uma forma geral na sua vida, né? Ela trabalha com prazer, ela cuida das pessoas com prazer, ela faz as coisas que lhe dá prazer, ela tem prazer sexual, ela tem orgasmos, enfim, é uma pessoa, é uma mulher que não se submete muito facilmente a um monte de coisas, né? É uma mulher que fala, que pensa assim, poxa vida, esse trabalho que eu tenho aí, né, tá me matando, eu não tô tendo prazer com isso e acabou, não quero mais. Ou ela reivindica, né? Mesma coisa nas relações. Então, para poder controlar uma mulher, é melhor controlar a sua sexualidade, né? É melhor que ela não se conheça, é melhor que ela não menstrue, né? Que ela não conheça seus ciclos, que ela não saiba que num mês só, ela é praticamente 4 mulheres em um mês só, né? Sendo que em algumas fases ela tem muito mais tesão, por exemplo, do que em outras. Enfim, o autoconhecimento feminino não é conveniente, né? Muito menos esse prazer. Mas nós estamos nos libertando disso. Então, quando eu digo sobre esse sistema, é porque a gente carrega a nível celular, né? Nas nossas memórias mesmo, o quanto essas mulheres do nosso passado sofreram com tudo isso. Era muito conveniente que a mulher seja a escrava. Por exemplo, quantas vovozinhas no Dia das Mães hoje ficaram cedinho na cozinha e devem estar terminando o serviço agora.
né? Muitas mulheres, ou seja, sendo escravizadas mesmo pela própria família e tendo que aprender, no caso do prazer, só para cuidar dos outros, né? Ela com ela nada, para com os outros sim. E como isso é uma crença, a gente acaba se convencendo que é muito prazeroso, né? Cuidar de todo mundo, fazer almoço para todo mundo. Mas não é sempre assim. Não é sempre que a gente tá com esse tesão todo para fazer uma coisa dessas, por exemplo. Tem horas que a gente quer, tem horas que a gente não quer. E o prazer, o desejo, é um fio condutor, né? É o que nos diz, por aqui, como você disse, é o animal, né? É aquele olfato que a gente tem. Aqui é um bom caminho. Aqui não é. Né? Esse cara nada a ver. Esse outro. Esse nosso lado instintivo, animal, que não nos engana, que está muito ligada em nós mulheres até na nossa intuição. A intuição feminina, ela é muito mais instintiva, né? Do que mental, espiritual, enfim, é instintiva pura. O útero pulsa, a vagina faz assim, né? Conheci alguém, a vagina faz assim. Eu Né? digo, bate palminha, sim. Ou Bate tem palminha é alguém, ótimo. bate palminhas. Então, nosso corpo, o E, corpo e feminino, a vagina, ela, durante a relação, ela faz assim no pênis, ela suga o pênis. Ela, é um ela movimento, ó. de É fora para dentro. isso. Ela vai sugando, ela vai puxando. E ela aumenta de tamanho, você sabe muito bem, a vagina, ela quase dobra de tamanho durante a relação, como o pênis aumenta, né? O pênis fica 3 vezes maior ou mais do que um em repouso. Eu posso E te contar um segredo pode. feminino Só para para mim, então, vai. masculino? Sabe a dança do ventre? Ah, A dança do ventre que as meninas fazem exatamente esse movimento da vagina. É uma forma de você puxar a energia da vagina, trazer para as mãos e as dançarinas vão dançando, enfim, e vão espalhando essa energia sexual pelo ambiente. E todo mundo, homens e mulheres, ficam assim, ó, olhando para as dançarinas, né? Uau, o quadril, aquelas mãos que enfeitiçam, na verdade, que estão conectadas com o movimento da vagina. interessante porque esse movimento, né, o movimento ondulatório, o movimento de onda, e é um movimento de sedução e também existe cientificamente falando, né, o que que as mulheres emanam, elas emanam feromônios. Eita, Por isso que alguns homens ficam loucos, porque loucos porque entra pelo cheira, pelo entra pelo olfato, nariz, pelo olfato, entra feromônio, que é aguça o quando animal então, masculino, como é né? que um cachorro sabe que uma cachorra está no cio? Ele cheira, né? Ele cheira a urina dela, enfim, ela deixa o cheiro. Não é isso? Agora, quando você está falando, eu falei assim, mas por que raios tantas mulheres têm tanta dificuldade para se permitir, para buscar o prazer, para tomar uma iniciativa de fazer um curso, de ler, de entrar, de se permitir, né? Quantas mulheres hoje, né, que moram ou sozinhas ou são separadas, não se permite ter outros companheiros, não tem um botãozinho desliga o sexual, né? Não se permitem a masturbação, assim, se fecha para o prazer e a vida fica uma obrigação. A vida é cuidar disso, é trabalhar, é limpar a casa, às vezes é cuidar de filho, cuidar de família, cuidar de mãe, cuidar de pai, ou com Alzheimer, não sei o quê, e fica só fazendo coisas para os outros e não faz nada para ela. O que que leva uma mulher a ter tanta dificuldade a se permitir ter prazer, Lourdes? Então, você falando isso, existe uma crença, né? Uma crença que está a nível celular, muito, muito, muito forte, vem desse sistema maior de crenças, que diz assim, para que a mulher seja controlada, seja arrecatada, como é que chama? Que é aquela recatada do lar e não sei o quê, né?
que é a Você até esposa esqueceu, já, né? do ex-presidente. Até esqueci, porque não faz parte do meu vocabulário, né? Mas, sim, mas esse é o modelo que... Como? Pura recatada e do lar, a Patrícia está falando aqui. Então, esse é o modelo lançado por esse sistema, né? Então, são as modas. Qual é o tipo de mãe ideal, de mulher ideal, de... Enfim. Então, existe um arquétipo muito forte, que é o arquétipo da puta, que justamente se cria como uma referência do que você não pode fazer. Porque se você for uma puta, né, ninguém vai te querer, ninguém vai te amar, porque toda mulher tem que ter um parceiro, tem que casar, pertencer a ele e viver com ele até morrer, aguentando tudo, enfim. Até as gerações das nossas mães, avós e tal, era assim, não era? Então era muito temido. A puta era o quê? Justamente a mulher que se permitia, né? Que fazia sexo. Que Sem fazia sexo vergonha. muitas vezes com prazer, sem vergonha, que falava normalmente, né? Sem tabus, que rola gostosa, que pau delícia, que... Entendeu? Mas as recatadas, isso não é palavreado das recatadas. Isso é das putas. E a puta não casa, né? A Não, puta é mas, solteirona, é uma mas, ameaça para a sociedade. mas tem uma outra Então, coisa mais profunda ainda hoje, que é assim, toda mulher que gosta de sexo é uma puta. é uma puta. Então, assim, e tem mulheres que você vê Exato. descansar. Me chama, né? Me chama de puta. Mas, tipo assim, não, simplesmente é uma mulher que gosta de sexo. Por que colocar uma outra forma de adjetivo? Não tem. Mas por quê? Não Porque tem, isso não é, tem. mas porque isso é um arquétipo temido, terrorífico. Em oposição a um outro arquétipo, tá? Que aí nós vamos entrar, que é Lilith e Eva, são É dois arquétipos isso. antigos. Muito Calma bom. lá, calma lá. E Adorei. aí vem toda a nossa civilização judaico-cristã em Isso. cima de que tudo começou com a Virgem Maria. Ah, o que é virgem é puro, ela nunca transou, nunca conheceu o homem e teve Jesus. Aí eu falei, mas espera aí. E na E hora do depois? parto, né? Não se desvirginou na hora do parto. Não só, não Que eu só, saiba, não tinha cesariana, né? não só. E quem fez o parto? Então, Quem fez o parto dela? Sabe quem fez? Foi um não. sacerdote chamado José. Ah, sim. Foi um Aham. homem que estava junto com ela naquela estrebaria. Foi ele que recebeu a Douro, né? criança, foi ele que colocou essa criança no colo, foi ele que amarrou e cortou o cordão umbilical de Jesus. E esse homem continuou casado com ela. E eles viveram uma vida familiar. Não é? É difícil imaginar isso? Não. Só que a gente não imagina. E a própria Bíblia coloca que Jesus teve vários irmãos. Né? Ele teve 4 irmãos e 3 irmãs. Tem o nome deles. Tá? Então, assim, mas aí quebra a imagem de virgem. Ah, não pode? Claro que pode. Então, assim, o que é de Deus não pode ter sexo. É isso. É proibido. Então fica uma coisa tão profunda. E vem na Idade Média, onde não existia método anticoncepcional, se liga a ideia de sexo sujo com a ideia de religião, desagradar a Deus, e isso é usado como uma ferramenta de controle de natalidade. Exatamente. Isso impregna na profundidade, no inconsciente coletivo, e hoje, nós, 2000 anos depois, herdamos tudo isso, que é impuro. É impuro. A palavra é impuro. Profano, né? Profano. Aí vem essa quebra, essa fragmentação do ser com a sexualidade. Porque bem antes do que tudo isso, a sexualidade era uma coisa sagrada, né? Era praticada inclusive em templos. E não necessariamente você tinha alguém específico, o marido.
essa questão de casamento e tudo mais também surge no sistema patriarcal, justamente para controlar essa questão de herança, né? Para que eu vou deixar minhas coisas, meu poder, enfim. Mas antes, muito antes disso, o sexo era praticado em templos. A gente vai nesses templos da Índia, por exemplo, os templos tântricos, né? As dakinis. Exato, as dakinis, sim, Que eram sacerdotisas dakinis. sim, As dakinis recebiam os homens quando eles voltavam das guerras, ficavam fora meses, anos, eles voltavam feridos, elas recebiam e tratavam aqueles homens. O que depois, na verdade, se chamou de as prostitutas sagradas. Tem um livro lindo, Adailton, você precisa ler, chama A Prostituta Sagrada, maravilhoso, que fala desse arquétipo, como se perdeu esse arquétipo. No né? templo, na Grécia, no templo de Diana, existiam as sacerdotisas na Grécia Antiga também. No Egito existia. No Egito, na Índia, enfim, era uma prática a prática sexual era uma prática sagrada. Você vê, por exemplo, o Imperador Amarelo, que escreveu lá o Neiting, que tem mais de 5.000 anos, a consultora dele era uma mulher de um prostíbulo, e ela orientava ele sexualmente, como que ele tem que fazer. Então, tem relatos escritos até hoje, dentro dessa visão taoísta, como que é a melhor forma de relacionar com uma mulher. O que a mulher deve fazer? O que o homem deve fazer? Qual que é a melhor forma deles atingirem o orgasmo? Então ele faz uma sequência. É uma coisa interessante, só um detalhe, assim, né? Como é que ela fala assim, olha, só que eles usam aquela linguagem, né? Antes de colocar a pedra de jade na caverna do céu. Tem toda uma linguagem poética. Muito fala assim, lindo, né? É lindo. Ele fala assim, né? Atentar para os sinais que a mulher está pronta para receber. Ele fala assim, então, a língua vai estar fria, né? A língua vai estar gelada, né? Antes, o rosto vai estar vermelho. E começa a dar uns sinais. Agora você pode adentrar na gruta sagrada. É isso. Olha só, o taoísmo, né, o taoísmo mais antigo, traz, na verdade, o aparelho sexual feminino e masculino como os maiores centros reflexológicos do corpo. E tem um grande mestre na Tailândia que chama Mantak Chia, que resgata esses conhecimentos e ele vai mostrando, por exemplo, vamos supor, no clitóris feminino, nós temos a conexão, em primeiro lugar, com a glândula pineal, a glândula pituitária, a timo e a suprarrenal. Que corresponde à cabeça do pênis. Eu vi essa semana isso. E na base, por exemplo, na base do pênis é o rim, na parte intermediária é aquecedor intermediário, e na parte antes da cabeça, né, é o aquecedor superior, coração, pulmão. Então você tem os 3 aquecedores. Como médico de medicina chinesa, mesma coisa. A parte externa da vagina é rim. Na vagina é o contrário, porque quando o pênis entra, na verdade, bate coração com coração. A parte pulmão, coração é na parte superior da vagina. Isso, encaixa. É rim, baço pâncreas e coração pulmão. Isso aí. Então, olha que sabedoria. Como nossa ancestralidade sabia que sexo é saúde pura, em primeiro lugar. Né? Saúde, e uma coisa interessante. Lógico. Uma coisa interessante que eu comecei a falar algumas vezes, mas assim, eu estudo isso aí há mais de 30 anos, tá? Mais de 30 anos. Tem um livro que eu li que mudou muito a minha perspectiva disso, se chama O Tao do Amor e do Sexo, que é uma tradução e aí, onde ele coloca que o homem pode atingir o orgasmo sem ejacular. Sim. E para uma mulher ter isso, é muito bom, porque aquele homem vai ter uma ereção de mais de 1 hora, 2 horas. Ser insaciável. Ele fica com a ereção o tempo todo. E ela pode ter 1, 2, 5, 10, quantos orgasmos ela quiser. Então,
como um casal ajusta isso e se permite entrar e viver uma vida íntima, amorosa e sexual de alta qualidade, a nível de prazer e de saúde. Exatamente. Quantos Claro que naquela portais hora, existem? Adailton, claro que naquela hora você não fica assim, ó. Agora eu vou estimular seu pulmão, meu bem. Peraí, não, só seu coração. Não, eu tô querendo no baço Sai da pâncreas. mente. Exatamente. Mas tendo a consciência de que é um ato, além de ser prazeroso, ele é saúde, vitalidade e expansão de consciência, pelo amor de Deus, como que nós vamos aposentar essa dádiva que o E ele é universo nos deu? espiritual. E no meu curso eu falo que a ovulação é um fenômeno espiritual. Por quê? Porque você joga naquele óvulo um pouquinho de espírito. E se juntar com o espermatozoide, vai nascer um novo ser. Quer dizer, é um momento espiritual. E uma relação sexual é um momento espiritual, sim. Você ativa uma frequência, você entra numa outra dimensão. E esses dois podem entrar numa outra dimensão. Não é só questão do orgasmo, não, né? Aliás, eu gostaria de, daqui a pouco, já estamos caminhar e falar do tipo de orgasmo, que estava até conversando com a minha esposa sobre isso daí, mas é muito lindo tudo isso. Maravilhoso. E ó, Cara, pessoal, a gente não saiu essa conversa, hein? não, isso aí é flui, né? É energia que É. flui. Adailton, olha só, o orgasmo é uma morte. Quando a gente entra no orgasmo, eu acho que muita dificuldade, né, que as mulheres têm para acessar o orgasmo é esse medo à morte. Porque com tudo aquilo que nós vivenciamos, né, que a história vivenciou e que nós carregamos, é como se a gente estivesse o tempo inteiro em alerta, né? Cuidado, pode haver perigo, né? Eu tô com medo, então eu tenho que controlar tudo. Tanto é que a mulher do sistema patriarcal é uma mulher controladora. Ela tem que controlar os filhos, ela tem que controlar as finanças, ela controla o marido, né? O controle é chique controlar. É como se você não controlasse nada, você não fosse interessada na tua família, por exemplo, no teu marido. Ai, você não controla, né? Não vai atrás, não tem ciúmes. Só que isso aí também se estende para a questão do prazer, do orgasmo especificamente. Porque para atingir orgasmos, nós temos que sair completamente do controle, abrir mão mesmo, é rendição. O corpo pode ir se tensionando, mas chega uma hora que você fala assim, não, chega, eu tenho que estar relaxado, o corpo tem que estar relaxado. Pera aí um pouquinho, então vamos, essa parte, estamos chegando num clímax Estamos aqui, chegando. pera aí. Ó, a Então, Patrícia sim. trouxe um vinho para mim aqui, ó. Ah, agora pronto, agora, né, o Deus Baco, também que estava dentro, Prazer. o Baco, né, o Deus do prazer. Então, veja, pelo que você está falando, às vezes algumas pessoas têm ideia, eu vou atingir o orgasmo como se fosse uma entidade que vem de fora e desce e vem. Não. O que você está falando é assim, ele está dentro, ele está dormido, está adormecido. O orgasmo está lá dormindo, tá? Mas também o orgasmo não é só orgasmo ou prazer, libido, não é só sexual, ele é de vida. Ele é você fazer uma comida, ele é você olhar um pôr do sol, é você escrever uma carta, você fazer uma postagem, é tudo. Mas vamos, tá dormindo. E quando que você acorda esse prazer, esse orgasmo? Quando você abre mão do controle. Ah, mas eu vou gritar. Não, aí ele vai saindo, ele vai chegando e tem muita, muita, muita diferença do orgasmo feminino para o orgasmo masculino. Porque no orgasmo masculino, ele perde um líquido, ele perde o yin. Nesse yin, então, o yang, que é uma força que ele deixa um pouco dessa matéria dele no corpo da mulher. E a mulher, ela não tem um yin, ela não solta, porque ela já está no yin, ela solta o yang, que é a energia. Ela dá para o homem essa energia, né? Então,
permitir esse dragão adormecido de acordar lenta e suavemente. E aí é morrer. É morrer. É morrer. É É morrer. uma morte para ambos, né? É uma Agora, morte agora é o seguinte, você já ouviu falar de conflito de interesses? Há um conflito de interesses biológico. Um orgasmo de uma mulher, em média, demora 20 a 25 minutos para ser alcançado. 40. Em Até média, se for bem trabalhada antes. Tem que ter a arte do homem aí. O orgasmo do homem brasileiro, tá? Mulher brasileira, acho que é 22 minutos e meio, a média, tá? Pode ser mais ou menos. A média do homem está entre 4 e 4 minutos e 30 segundos. Temos um conflito de interesse. muito grande. Como, né? Vocês são micro-ondas. E a gente é forno a lenha. Bota a comida no micro-ondas. Ai, você é ótima, viu? Mas olha só que interessante. Assim como a mulher, né, precisa se render, confiar, relaxar, para que realmente esse aquecimento, né, possa fluir, senão nem a lenha pega o fogo, né? O homem, ele precisa também aprender a curtir dar prazer. No Tantra, quando a gente trabalha com o homem, é o desenvolvimento do prazer em dar prazer. Sabe? É tirar completamente esse foco de eu tenho que gozar ou alguma coisa assim. Eu tô a serviço dela. A serviço do feminino. Por isso, exatamente, o Tantra não gosto da palavra matriarcal, né? Matrifocal. Né? O Tantra é um culto ao feminino, porque o masculino ele desenvolve esse prazer em ir esquentando ela. É como se isso fosse um desafio para ele, né? E aí, ao mesmo tempo, como a Yoni, né, a vagina, ela é fria, entre aspas, né? Ela é quente, mas ela é fria. Quando o pênis entra, ele se refresca nas águas da Yoni, né? Então, ele carrega esse fogo e a Yoni carrega o elemento água que refresca, né? O homem vai se refrescar numa Yoni. Bonito isso, né? É bonito e interessante que quando existe a penetração propriamente dito, algumas mulheres, particularmente depois de ter dado à luz e passado por uma experiência de parto normal, acham que o fato de estarem mais largas, que isso as desqualificam para dar prazer para o homem, para sentir prazer. Não. Prazer não é uma questão de tão apertadinho ou menos apertadinho. Ai, como eu te amo! Você é o nosso ginecologista dos sonhos. E eu sempre defendi que uma mulher que passa por uma experiência de um parto normal, natural, sem anestesia, ela tem no parto uma terapia tão grande que, ok, vai ficar mais a distensão muscular, mas a limpeza, e aí é uma questão energética, às vezes não precisa nem fazer movimento. Só de penetrar e ficar parado, aquele movimento que a vagina faz no pênis, aquela massagem, a mulher já caminha para o orgasmo. Olha que lindo. Que lindo, que lindo isso. É energia. É energia. É yin e yang, é masculino e feminino. É isso aí. E olha só, uma outra coisa, assim, muito legal, né? Porque no homem, o pênis é yang, né? Ele tá para fora. Nossa vagina é para dentro, então ela tem um comportamento yin, ela é passiva. Apesar de ter leves movimentos, mas é um movimento de dança, não é uma coisa, né? Um fisiculturismo. É uma coisa delicada, suave, meiga, amorosa, né? Agora, o que nós temos de grande aqui que sai e sobressai? Ó,
Los pechos. Os pechos. Então, essa é a nossa energia yang. Aqui é onde nós temos esse poder de muita energia de penetrar o masculino através do amor. Do quarto chakra. Exatamente. Então, aqui é quente, embaixo, né, é mais frio. Aí, quando E o homem é o contrário. o homem é o contrário. Não tem peito, aqui é yin, aqui é mais frio, É mais embaixo difícil ele amar. é quente, mais difícil para o É mais homem fácil também. sentir tesão pro homem. E pra mulher é o contrário. Olha só, eu sou assim, eu detesto esses papos machistas e feministas, né? Para mim é papo tântrico, é papo de feminino e masculino na sua igualdade, porque a gente morre de saudades. E quando a gente fala, o sistema patriarcal judiou da nossa sexualidade, é verdade, mas o homem também se ferrou e muito, quando justamente lhe deram esse poder de ter que congelar aqui. Porque isso é bonito, isso é ser homem. Esse é o arquétipo masculino. Quanto mais durão ele é, mais macho ele fica. E o homem tem saudades. Claro que ele quer se abrir a esse amor. Ele quer se entregar. Mas olha que difícil para o homem também é confiar se de repente chega uma mãe sinistra, controladora, castradora, né? Que enche o saco, que no início do relacionamento é tudo, né? Sedução, gostoso e tal. Depois ela se torna uma castradora, controlando, enfim, né? Exatamente. Então ele também quer ser penetrado pelo nosso amor, né? E amor é aceitação incondicional. É não querer mudar. O Hellinger fala isso, né? Quando que um homem ama uma mulher? Quando ele olha para ela e diz assim, olha, tô satisfeito do jeito que você é, não precisa mudar nada. E quando ela olha para nossa, ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, tá? Ele não faz a barba, ele joga, deixa a cueca no chão, ele, né? Mas tá tudo certo, não precisa mudar nada. Aí sim existe essa complementação de aceitação. É lindo. E aí flui melhor a energia de amor e a energia sexual, porque são dois níveis, quarto chakra e segundo chakra. E é disso que a gente tem saudades, né? Então, a falta, voltando para a nossa questão de orgasmo, né? Essa grande dificuldade de orgasmos que as mulheres temos diz com relação justamente a essa dificuldade de confiar no masculino. Tanto é que a gente vê, por exemplo, que em terapias, né? Terapias orgásticas, terapias tântricas, as mulheres conseguem atingir orgasmos, ou elas sozinhas uma masturbação, mas a dificuldade está na penetração, né? E se abrir. Vezes, exatamente. Em Então se tem abrir, algo em acolher, em então, aceitar. o buraco é muito mais embaixo, mais profundo, né? São lealdades que a gente vai carregando. E realmente nós não precisamos mais ter esse medo todo que existia com o masculino, né? O masculino ele está muito aberto. Eu tenho assim, eu me sinto privilegiada porque eu convivo com tantos homens maravilhosos, buscadores. Olha você aqui, né? Sim. Então nós temos muitos homens que estão assim sedentos para que a gente se renda com a nossa Yoni. E se renda não quer dizer somente dar, né? Ou, é se render mesmo. É se render no nosso feminino, é confiar nesse masculino, né? É poder conviver dessa forma. Olha que gostoso, papo gostoso, né? Um fala, o outro cala, daqui a pouco ele fala. É isso. Isso é sexualidade harmoniosa, né? É um respeitar o outro e dar o seu lugar e não ter essa dificuldade de, nossa, que cara pedante, pelo amor de Deus. É só amor, alegria e prazer, enfim.
Nada Eu a acho que o que existe aí, o que retém a dificuldade da mulher entregar, eu acho, é o medo. O ver. medo é o medo da perda. Eu vou ficar com essa pessoa, eu vou perder. Ela vai me abandonar. Então, quer dizer, eu preciso dela. Não, não você vai perder nada. Mas durou um dia. Tá bom, durou uma semana, um mês, um ano, uma vida. Vai terminar qualquer dia. Então, assim, como diz o poeta, que seja infinito enquanto dure. Mas pode ser um tempo. Então, essa entrega, porque o homem também é difícil dele se entregar, né? Aqui, Muito no amor, difícil. O homem fica, ele fica, tem as feridas. Então, e aí o medo. Vencendo o medo, se aumenta a chance de você atingir níveis de prazer. Prazer pele, prazer boca, prazer toque, prazer tudo. Prazer exploração, prazer nas preliminares, prazer em tudo. Ah, a terceira aula, querido, do curso é basicamente sobre sexualidade, onde eu falo de sexo e sexualidade, como a energia que te tira do momento de criança. Você deixa de ser criança quando você passa a ter sexualidade. E aí, na descoberta da sexualidade, muitas mulheres aprendem se masturbando, aprendem explorando o clítoris e criam um padrão de orgasmo que é o orgasmo da estimulação clitoriana. Agora estamos falando de orgasmo os propriamente dito. tipos de orgasmos. Uhum. É. E eu fazia sentido isso para mim, que é um orgasmo sem penetração. E tem o orgasmo com a penetração. Bom, aí uma vez eu li, e fez sentido para mim, uma mulher falou assim, olha, não existe dois orgasmos, não existe orgasmo ou não orgasmo. Porque todo orgasmo ele vai ser uma estimulação de todo esse plexo nervoso, de toda essa sensação, seja pequenos lábios, seja vulva, seja vagina, seja clítoris, seja conforme que exploração que é essa que vai aumentar o estímulo, que pode ser em diversos níveis. Visão da mulher, visão sua. Então, eu também, Adailton, eu sempre falo assim, que orgasmos é necessário que a gente descubra o que é um orgasmo. Eu acho um pecado, não gosto dessa palavra, mas eu acho um pecado uma mulher passar sua vida toda sem ter tido uma experiência orgástica na sua vida. Então, 35% nunca tiveram. É muita não gente. importa, é muita gente. Não importa que tipo de orgasmo você vai ter. Se é você sozinha, se é clitoriano, se é com o pênis. Acontece que o clítoris, né? Ele tem aquele vulvo. Tô vendo ele atrás da sua cabeça ali, ó. Exatamente. Esse aqui é o quadro de Mayumi. Olha que lindo. Artística. É. Artista plástica que fez para mim até ejaculou aqui em cima. Ela falou, posso ejacular, ter orgasmo? Eu falei, por favor. Vai, Né? sinta-se à vontade. Lindo, lindo, né? Bom, mas enfim, essa parte interna justamente está no ponto G, né? Quando a gente coloca o dedinho, que na verdade é um tecido clitoriano também. Não é isso? Você me corrige, você é médico aí. Mas é uma estrutura que praticamente é uma coisa só. Então, se você tem mais prazer com essa esfregação, digamos assim, do pênis dentro da vagina, ou se for lá externamente no clitóris, não importa. Não importa. Então, tem mulheres que, por exemplo, se sentem frustradas porque elas só conseguem ter orgasmo clitoriano e não durante uma penetração. Então, conseguiu? Maravilha. O resto, vamos trabalhar então. Vamos desenvolver, vamos ver que outras questões tem por ali. Porque justamente pode acontecer dela não ter orgasmo com o homem, né, com penetração, por diversas coisas. Tem o cara que é rapidinho, como você falou, né? Logo em seguida ele já ejacula e já acabou a festa.
que não sabe fazer preliminares, que não tem tempo para esse forno a lenha se esquentar, enfim. Adorei essa do Toda forno a essa lenha. questão. É, tem a questão também de encaixe. Encaixe. E o encaixe tem muito a ver com o encaixe energético, não necessariamente com o tamanho do pênis. Uhum. Tem pênis que a gente recebe que a vagina fala, uau, uau, tem uma química, tem algo a mais aí. E às vezes não tem a ver com o tamanho, ou sei lá, às vezes ele é meio torto, ou é meio... Enfim, tem esse encaixe físico e energético, que é fundamental. De repente você não tem essa liga, essa química, como é que você vai se entregar também, né? Uhum. Então tem tudo isso. Fora isso, tem a questão sistêmica. Tem muita essa questão sistêmica ali, o meu querido. Não sei se você já constelou. Se não, meninas, vão constelar com a Dailton. Orgasmo. Eu já constelei, teve várias pessoas chegando lá assim, e pergunto sempre um tema. Ela senta, teve meu lembro. Ela falou, o que você veio constelar? Ela falou, sexo. Já tive orgasmo, lembrei, mas consegui constelar o orgasmo. E aí o que surgiu? Surgiu a história dela com a mãe dela, ela ficou presa, ela não conseguiu migrar para o infantil, ela não conseguiu migrar para o mundo adulto, e ela era uma criança internamente, só que ela tinha 46 anos. Então, e aí apareceu a infantilidade dela. E quando ela conseguiu migrar, levou um tempo, eu continuei acompanhando com ela, no mundo adulto. Orgasmo é coisa de mulher adulta. Criança. Aí o que é criança? Criança é aquela que continua sendo filha, ligada à mamãe. Pode casar, pode ter filho, pode ter homem. Não vai atingir, porque é uma criança. Criança não se permite. Não tem. Eu fiz aqui um grafiquinho, não sei se dá para ver esse grafiquinho. Dá para ver, não? Dá. A estimulação da mulher. Tem mulher que quer atingir o orgasmo em 3 minutos, em 4 minutos. Meninas, não é. É forno a lenha. Tem que ter tempo. Com parceiro, sem parceiro, é um tempo de estimulação. Isso é da biologia feminina. Então, Agora existe um fator muito contra hoje em dia, que é a pornografia. A pornografia mostra uma coisa completamente deturpada do que é o orgasmo, de ambos os lados. Nada né? Que precisa disso, que precisa da... É um fluir de uma energia, de um amor entre duas pessoas, entre dois seres, que se isolam, vamos dizer assim, do que é certo, do que é... isso é errado. Isso é pecado, isso é sujo. Conseguem abstrair disso, transpor isso, ir além disso e mergulhar nesse vazio onde se perde o controle. E aí sim o orgasmo acontece. Isso aí. E olha só, eu tô lembrando aqui de um mestre tântrico, né? Que um dos meus mestres tântricos, ele fala assim, que se você tiver uma experiência na vida com alguém em quem você possa confiar plenamente e se entregar prazer e amor, e o outro ser a mesma coisa, já valeu se foi um dia apenas. Já valeu. Então, nós queremos muito, né? Isso é muito infantil também, essa crença de encontrar o príncipe azul, aquele que tem que te dar todos os orgasmos. Aliás, Adailton, não é o homem que dá o orgasmo, é a mulher que se permite ter orgasmo. Tá? O homem pode ser, porque existem homens que são muito bons tecnicamente, mas dependendo da mulher, não tem jeito. Então, é uma permissão, é um sim que a gente se dá para si mesma, justamente para virar adulta, né? Para virar mulher, para confiar no masculino, para confiar nela mesma, né? Para confiar na vida. Então, não depositar no parceiro
Responsabilidade. tarefa, essa responsabilidade. Tudo bem, a gente sabe que tem homens que são ruins também pra caramba, mas tem muitos homens que estão se esforçando e que a mulher não permite, não dá esse tempo, não dá esse espaço, entendeu? Porque a permissão vem da gente mesmo, é a gente que dá esse sim ou não, né? E isso a gente vê muito nas terapias, nas terapias. O quanto, gente, é impressionante, o quanto a vagina conversa com você e quanto você vê o controle da mulher. E aí, claro, os movimentos sistêmicos, as frases teta healing e tudo mais, que vamos usando para, sabe, tirar, devolve isso para cá e devolve para lá. E se renda, né? E se renda ao prazer. Na verdade, o prazer é uma dádiva, o orgasmo é um grande presente que o universo nos deu para que essa vida não seja chata, né? Porque ele é tão barato, não custa nada, não custa dinheiro. Imagina, você tá aqui, não tem aonde passear, onde sair. Você podia estar tendo orgasmos em casa, né? Mais orgasmos, né? E você ia estar toda ocitocinada, bonita, rejuvenescida, pele boa, cabelo, né? Olhar brilhante, feliz. Entramos nos últimos 2 minutos. Contagem regressiva. Um reloginho ali enchendo, avisando que nós vamos parar. Ai, meu querido, Que lindo, gratidão, viu? viu? Que lindo. Olha, tenho certeza que Saudade de você. Quero que você volta logo. em julho eu estou de volta no Brasil, tá? Em julho a gente está voltando. Maravilha. E aí a gente vai com certeza vai continuar esses bate-papos aqui, porque é uma vida para se preparar para você chegar onde você chegou e para chegar onde eu cheguei. Adailton, posso te fazer um convite aqui na frente de todo mundo? Vamos fazer uma imersão para mulheres? Fechado. Fechado? Fechado. De sexualidade. Uma imersão fodida. Fudida! Fudida! O ginecologista dos nossos sonhos, sem tabu, Com muito prazer. com muito prazer. Eu Simbora, aceito com muito prazer. simbora. E esse trabalho dessas duas energias, que é tão lindo, que é o fluxo do mundo. E a gente vai chamar e convidar a Lilith para participar lá, né? Para Vamos. desconstruir tudo. Nossa Senhora! Vamos todo Só vai mundo pro reconstruir se inferno. desconstruir. Viu? Vamos todo mundo pro inferno e ver que lá embaixo da terra o que tem são cavernas de cristais, né? E não fogo só para queimar. Como já dizia Dante Alighieri, né? Passar pelo inferno para se chegar ao isso aí. paraíso. É Que isso lindo. aí. Beijo no coração, meu bem. Gratidão, gratidão.